Olá, eu sou Felipe FM, site JC Repórter. Depois de um longo tempo, estamos de volta aí com o nosso pároco Padre Marcos. Refletir um pouquinho, né, sobre essa nossa atualidade diante dessa pandemia, diante de todo o cenário que nós estamos vivenciando aí, né, ultimamente. Inicialmente, vamos ouvir aqui o bom dia. Bom dia, Padre. Bom dia, JC. Bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham através da rádio São Felipe FM e aos internautas também aí que acompanham o JC Repórter. Esse momento de pandemia, né? Estamos aí há praticamente 6 meses, né? Principalmente a gente fala tratando da questão religiosa, a igreja fechada, é realmente muito difícil. E a gente vê as pessoas aí realmente vivendo uma situação de turbulência. Agora, recentemente, temos mais uma situação, essa questão do terremoto aqui na nossa região. As pessoas, isso é castigo, isso é mais uma punição que está vindo para a gente e tal. Como é que a igreja tem todo esse momento, Padre, e o senhor aqui em si, né? Que tipo de mensagem o senhor traz nesse momento para a gente, diante dessa nossa atualidade? Pois é, JC. Na verdade, assim, é inegável, sendo, né, começou até agora um ano atípico, um ano muito diferente. Um ano que tem deixado as pessoas, assim, de certo modo, muito temerosas, assustadas, amedrontadas. E isso repercute mesmo até na natureza das pessoas, no comportamento das pessoas. A gente vê todo mundo muito assustado e preocupado com tudo que está vendo. E, claro, essa preocupação, ela também me atinge, eu também sou de carne e osso como todo mundo, então, às vezes, também tenho muitas preocupações, muitas angústias com todas essas realidades que nós estamos vivendo aí. E quando as pessoas me procuram e conversam comigo a respeito disso, e até mesmo nos nossos programas também, né, nas mensagens que a gente, de algum modo, faz chegar às famílias e a gente tem dito assim, que não nos pode faltar agora a paciência e a confiança. E esses dois sentimentos, esses dois elementos que são necessários para todos nós nesta hora, eu acho que a situação é pior. Não adianta a gente ficar colocando coisas na cabeça da gente, como se tudo que está acontecendo este ano fosse castigo ou coisa desse jeito, porque, na verdade, não se trata disso. Nós não podemos acreditar num Deus perverso que fica do céu castigando a gente, castigando desse jeito tão doído como está sendo certamente essa realidade para todos nós, né? Imagine a gente acreditar num Deus que, para castigar a humanidade, faz morrer mais de 100 mil pessoas, não é? Como já aconteceu com essa pandemia. Então, de modo algum, se trata disso. Não é essa a realidade. O que a gente está vendo, na verdade, é uma outra situação. Eu acho que, de fato, tem a ver com o pecado humano, disso eu não duvido, porque a nossa ganância, a nossa prepotência, o nosso jeito de querer transformar tudo em dinheiro, fez com que a gente tomasse um rumo na vida. Quando eu digo a gente, a humanidade como um todo, né? Fez com que a gente tomasse um rumo na vida que a gente agrediu por demais a natureza, não é? E agrediu de tal modo que a natureza ela é selvagem, é um bicho selvagem, então ela de algum modo reage. Você imagine, por exemplo, uma onça, né? A onça está lá quietinha no canto dela, se ninguém bulir com ela, ela não faz nada. Mas o povo tem até um ditado, a tal da história de cutucar a onça com vara curta, né? Então a gente pega uma vara curta e vai cutucar a onça, uma hora ela vai reagir. Então eu acho que a gente fez isso com a natureza, né? A gente cutucou a natureza com vara curta. E poluiu, e quis transformar tudo em dinheiro, e desmatou, e acabou com as nascentes, e mexeu muito como é que se diz, com coisas radiativas, e acreditou como é que se diz, numa ciência em que o dinheiro parece que falava mais alto do que o respeito à própria vida. E claro que, como resultado de tudo isso, a gente tem essa situação. Eu não tenho conhecimentos científicos para dizer assim de onde veio essa pandemia, né? O que é que causou esse vírus. Há muitas teorias com relação a isso, mas eu creio que, sem sombra de dúvida, a mão humana está aí, né? Muito mais presente do que a mão divina, como as pessoas pensam. Foi Deus que castigou. Não, eu acho que é a própria humanidade que, talvez, na ganância de querer transformar tudo em dinheiro, a própria humanidade se castigou. Então, eu acho que até o próprio terremoto, a gente nunca viu terremoto por aqui, né? As pessoas estão angustiadas com isso também. Eu acho que tudo isso é a natureza gemendo, né? E é interessante que o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com isso. O Papa Francisco
é um Papa por demais preocupado com as questões ecológicas, né? Ele não fala exatamente de ecologia, ele não usa muito essa palavra, mas ele se refere ao planeta como a casa comum. Ele chama o planeta de nossa casa comum. E ele tem muito essa preocupação de como a gente, nesta grande casa comum, onde a grande família que é a humanidade vive, né? Como a gente pode, de verdade, no respeito uns aos outros, no respeito à natureza, poder encontrar caminhos para viver sem agredir tanto o meio ambiente, para que a gente não sofra outras tantas situações daqui para frente. Eu espero em Deus que tudo isso deixe lições no coração da humanidade, não é? Depois que a gente conseguir superar tudo isso, que não vai ser da noite para o dia, mas que de fato a gente consiga ter uma humanidade melhor. Sobre essa questão da natureza e quando se reflete a questão do meio ambiente, inclusive, recentemente estava refletindo sobre isso, né? No ano passado, né, eu visitando a região dos Coelhos, o Jaguaribe estava realmente sem correr uma gota d'água, secou tudo, né? Esse ano nós estamos aí praticamente há 6, 7 meses depois da pandemia, que tudo parou, né? O rio está de tal forma, né, que essa semana o pessoal tem que fazer uma enjangada para conseguir atravessar o rio de um lado para o outro. Quer dizer, coisa que a gente se via nossos avós contar como era antigamente, que durante esses 40 anos, eu acompanhei esse processo, que a gente viu o rio sempre, aquele processo de diminuir o seu volume. E esse ano reverteu aí, principalmente depois dessa parada que o mundo parou durante 6 meses, você vê a natureza se recompondo novamente, né, padre? Exatamente, quer dizer, a humanidade recuou, a natureza encontrou espaço para poder viver, né, respirar. É bonito isso, rios enchendo. Esses dias vi umas reportagens aí de tartarugas desovando em praias inimagináveis, né? Tartarugas desovando no Farol da Barra, em Salvador, tartarugas desovando em Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer que, já que a humanidade recuou, a natureza está encontrando condições de se refazer. Esses dias alguém me dizia assim, há muito tempo que eu não via fazer tanto frio e chover tanto em São Felipe. Claro, porque a natureza está respirando, né? Talvez o friozinho gostoso, para quem gosta de frio, tem gente que não gosta não, eu gosto muito. Então, para mim, esse ano foi um inverno tão gostoso, assim, de chuva, de frio. Por quê? Porque, de fato, a natureza está tendo condições de fazer o que é dela, né? De respirar, já que a humanidade, pelo menos nesse tempo aí, deu uma pequena recuada, deixou de agredir a natureza. Então, os nossos rios cheios, nossas fontes. E como seria bom se a gente aprendesse? E olha que eu acho que o brasileiro, ele teria a obrigação de saber lidar mais com isso, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem uma natureza exuberante, né? A casa-mãe da gente é exuberante em todos os lugares do Brasil, cada região com sua peculiaridade, mas, de um modo geral, a natureza exuberante onde a gente chega. E depois, assim, nós somos uma mistura de povos, né? De pelo menos 3 povos, os europeus, africanos e os índios aqui no Brasil, e pelo menos 2 destes povos, os africanos e os índios, tem uma relação profunda de respeito. Então, isso está, de certo modo, no sangue da gente, na natureza, na persona da gente, essa necessidade da natureza, porque está aí nos nossos povos de origem. E parece que a gente esqueceu tudo isso, né? Parece que a gente ficou muito com o lado europeu e se esqueceu de levar em conta toda essa realidade que faz parte da vida da gente, da história da gente também, de saber lidar com a natureza, de conviver com a natureza. E é lindo quando a gente vê a natureza, de algum modo, se refazendo nesse momento de pandemia. Então, enquanto a gente está amedrontado, a natureza está se reconstruindo. Quando a gente trata da questão do assunto no meio ambiente, natureza, é um assunto para um programa inteiro, na verdade, porque a temática realmente é grande, se aprofunda e realmente merece essa reflexão. Mas hoje a gente vai tratando aqui com o padre com outros assuntos também. E vamos adentrar também a questão, né, voltada para a questão da igreja, essa semana que se encerrou. A gente celebramos aí, né, o mês das vocações. E como é que foi, né, aqui em relação ao nosso município? Que avaliação o senhor traz diante desse cenário que estamos vivendo aí? A gente pode observar nas pessoas somente essa reflexão diante de todo esse cenário, em termos assim, de enxergar de fato aí aquilo que eles assim, desejam realmente exercer com aquilo ali tido como vocação, padre? Olha, na verdade, assim, são 3 meses assim, muito fortes na igreja, no que tange a questão da formação mesmo, né? São os meses de agosto, setembro e outubro. Então, agosto a gente chama de mês vocacional, setembro, mês da Bíblia, e outubro, mês das missões.
Então, esses 3 meses, como eles são seguidos, são meses assim muito intensos na igreja. Talvez a grande sociedade nem perceba tanto isso. Quem percebe mais é, de fato, quem está inserido nos grupos pastorais, né? Quem está presente mais aí, atuando nos grupos pastorais, percebe um pouco mais isso. Porque são temas, nesses 3 meses, que são mais refletidos mesmo, dentro das próprias estruturas da igreja. E que são bem interessantes, assim. Esse ano, claro que com a pandemia, tudo isso teve que ser diferente. E eu penso, assim, que esse diferente nos criou dificuldade, por um lado, mas, por outro lado, eu acho que incentivou também para que a gente não ficasse na mesmice. Quer dizer, se não fosse a pandemia, a gente ia fazer o mês da Bíblia, o mês das vocações do mesmo jeito, o mês da Bíblia do mesmo jeito, o mês das missões também do mesmo jeito. Mas a pandemia nos levou a ir buscando outros meios, outros caminhos. E como o meio que toda a igreja, né, encontrou, não só a nossa paróquia aqui em São Felipe, mas, de certo modo, toda a igreja encontrou de ser presença junto às famílias nesta hora, foram os meios de comunicação, né? A gente não tinha outro jeito de atingir a família, senão através de rádio, de Facebook, YouTube, né? Enfim, das lives, aí, dos meios de comunicação. E, quando a gente pensa na igreja como um todo, não é a realidade de São Felipe, mas na igreja no Brasil a gente tem aí as TVs católicas também, não é? Então esse, de fato, foi o meio que a gente foi encontrando, assim, de chegar às pessoas. Aí o que é que aconteceu com isso? Para mim, aí é que está o aspecto positivo. A gente conseguiu que essas reflexões do mês das vocações, por exemplo, que é o primeiro mês, logo de agosto, chegasse a pessoas e a famílias que a gente, talvez, se estivesse fazendo só aqueles encontrozinhos que normalmente a gente fazia os outros anos, a gente não atingiria, né, essas pessoas. Então, pessoas que mexem com a internet, que às vezes nem vêm muito à igreja, mas como gostam de internet, por curiosidade via lá algum encontro acontecendo, alguma live acontecendo, né? Alguma celebração, então ia lá para ver, para assistir, para olhar, e se entusiasmava com aquilo. Então, a gente foi conseguindo atingir, de certo modo, mais pessoas. O mês das vocações, então, que é o primeiro, que é o mês de agosto, é mês em que a gente vai tratando do ponto de vista da oração, né? E quando a gente faz essa oração pelas vocações, a gente está cumprindo um pedido, um mandato do próprio Jesus. É Jesus quem diz, olha, a messe é grande, quer dizer, o trabalho é grande, né? O que precisa ser feito é muito grande, mas os operários, as pessoas para colaborarem nesse trabalho são poucas. Então peçam a Deus, né, ao Senhor da messe, que nunca deixe de enviar trabalhadores para a messe, ou seja, pessoas que ajudem no serviço evangelizador. Isso é vocação, né? A vocação é isso. A vocação é alguém que se descobre cristão, que se descobre igreja e, de algum modo, se insere na vida da igreja para ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que ele esteja. Alguns como padres, outras como freiras, mas muita gente também como pai e mãe de família e presente nos setores da sociedade, né? Então, onde tem um médico cristão, onde tem um professor cristão, onde tem um comerciário, um comerciante cristão, onde tem um profissional da comunicação cristão. Então, ali, de algum modo, né, a igreja está presente, né? E quando você, JC, por exemplo, vai fazer uma entrevista, vai fazer o seu trabalho, é um cristão. Você não guardou o cristão em casa, né? Você não botou na gaveta, mas é o cristão que vai. Então, de algum modo, a igreja está presente também, onde você vai, como cristão, fazer o seu trabalho profissional. E isso é muito rico, assim, né? Então, esse cuidado, esse zelo com as vocações na vida da igreja, ela é muito importante. Então, dentro da igreja não tem vocação que seja melhor, que seja pior, né? Que seja mais importante, menos importante, mas todas elas são. Então, ao longo do mês de agosto, a gente vai rezando pelas vocações. E eu acho que sim, que a gente teve retornos assim diferentes, como eu disse, dos outros anos, mas a gente teve retornos muito concretos, assim, de ver que, de fato, as famílias estavam em casa rezando pelas vocações, discutindo vocações, né? Como as famílias estão um pouco mais em casa nesse momento, talvez seja a oportunidade, talvez até dos próprios filhos, né? E sobretudo os que ainda são um pouco mais crianças ou talvez entrando na adolescência, de serem atingidos também por essa reflexão. Então, para mim, foi com certeza bastante positivo também o mês de agosto, dentro de uma perspectiva bem diferente daquilo que nos outros anos a gente viveu.
questão da reflexão que o padre traz nesse momento, as pessoas têm aquela visão, né, da igreja em si só como o templo aqui. Quando você traz essa questão da igreja doméstica, a importância que tem realmente se aprofundar nesse tema, padre. Demais, demais, né? E é bom a gente lembrar, assim, que não é um tema novo. Eu acho que essa expressão igreja doméstica, ela ganhou muita força com a pandemia, né? Porque as pessoas ficaram impedidas, pelo menos a grande maioria, de vir para as celebrações presenciais, de poderem estar mesmo na igreja. Então, essa expressão igreja doméstica, quer dizer, ser igreja em casa, ganhou um pouco mais de força, ficou mais conhecida, mas é uma expressão que era muito utilizada pelo Papa João Paulo II. Então, veja quanto tempo tem, né, que a gente já ouve dentro da igreja essa expressão igreja doméstica. Quando João Paulo II usava essa expressão e falava do igreja doméstica, ele escreveu um documento sobre a família, uma exortação pós-sinodal, né, um documento mesmo, um texto sobre a família, chamado Familiares Consórcio. Quando João Paulo II escreveu isso, e ali ele usava muito essa expressão igreja doméstica, claro que estava muito distante a ideia de uma pandemia, né? Mas o que João Paulo II dizia não era nem tanto naquela realidade não poder vir para a igreja, porque ali se podia e se devia, mas era dizer que aquilo que a família reza na igreja precisa ser continuado em casa e precisa ser continuado nos muitos ambientes com que aquela família convive, né? E era muito rico, isso muito bonito, o modo com que ele tratava disso ali. E agora, com a pandemia, essa expressão ganhou muita força. Então, as pessoas não estão podendo vir para a igreja, mas estão descobrindo que a fé, ela tem, não é, a sua relação direta com a comunidade eclesial, com a igreja, mas ela também pode e deve ser vivida em casa. Então, a gente tem verdadeiros retornos, assim. A gente sabe que tem muitas famílias que estão mesmo em casa, fazendo suas orações, seus momentos celebrativos, e isso tem sido muito positivo também, ver como as famílias estão mesmo se descobrindo como famílias de oração, como famílias cristãs em suas realidades, em casa. E essa semana, né, iniciamos, como você falou, esse mês missionário, o mês da Bíblia, né? O porquê da data, padre, e como, né, se trabalhar, né, para que a palavra de Deus aí, né, venha a ser retida pelas pessoas. Pois é, o mês da Bíblia, na verdade, ele já tem bastante tempo na igreja, né? Ele não é recente, não. Por que surgiu essa ideia? Primeiro, é uma realidade da igreja no Brasil, né? Esse mês da Bíblia ele não é da igreja mundial, da igreja universal, como a gente chama. Eu fico, às vezes, um pouco preocupado com essa expressão igreja universal, porque o povo pensa que é uma referência à igreja universal do reino de Deus. Não. Porque a própria palavra católica significa universal, né? Então, quando a gente diz universal, a gente está falando da igreja do mundo inteiro, né? E, no caso do mês da Bíblia, não é uma proposta da igreja do mundo inteiro, mas é uma proposta da CNBB, da igreja no Brasil. Mas no Brasil inteiro se faz o mês da Bíblia e já se faz há muito tempo. Bom, surge como a necessidade de levar o povo brasileiro a um contato mais profundo com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Quando a gente, há 60 e poucos anos atrás, quando aconteceu o que a igreja chama de Concílio Vaticano II, houve uma mudança muito grande na vida da igreja. As pessoas bem mais velhas, mas bem mais velhas mesmo, devem se lembrar, né, de que antes de 60 anos atrás, as missas eram celebradas em latim, até mesmo a palavra de Deus na missa, o evangelho, a leitura, tudo era proclamado em latim. E como praticamente nas nossas cidades não tinha ninguém que falasse latim, era o padre sozinho que celebrava a missa, né? No máximo tinha uma cantora ali que decorava umas músicas em latim para cantar na missa, mas às vezes cantava até sem saber o que era que estava cantando. Então o povo não tinha contato com a Bíblia. Na verdade, a gente nem tinha traduções da Bíblia na língua da gente, né? As Bíblias eram também em latim, então o povo não tinha contato com a palavra de Deus. Daí, inclusive, como é que eu posso dizer assim, a identificação do povo mais com a religiosidade popular. Então, já que o povo não sabia ler a Bíblia, o que era que o povo fazia? Rezar o terço, né? Ia rezar o ofício de Nossa Senhora, que também, gente, é muito importante. A gente não pode desmerecer o valor do terço, do ofício de Nossa Senhora, da ladainha, da reza dos santos. Eu acho isso tão rico, tão bonito também, né? Faz parte da nossa cultura religiosa.
E o que a gente tem que fazer não é eliminar isso, né? É, pelo contrário, incentivar todas essas devoções populares, mas ir aos poucos inserindo nessas devoções populares a Bíblia também, para que o povo não deixe de rezar o texto, mas ao rezar o texto também leia a Bíblia. Para que o povo não deixe de rezar o ofício, mas ao rezar o ofício também leia a Bíblia. Para que o povo faça a reza dos santos, né? Mas ao fazer a reza dos santos também leia a Bíblia. Então, a gente vai inserindo a palavra de Deus porque ela de fato é centro da nossa vida. Mas tem uma história que justifica a ausência da Bíblia na vida do povo. É exatamente porque o povo não tinha essa facilidade. Então, diante dessa realidade, logo depois ali do Concílio Vaticano II, quando a gente passou a ter a Bíblia em português, quando a missa passou a ser celebrada em português, os bispos pensaram assim, a gente tem que criar um jeito de divulgar mais a Bíblia, de fazer o povo conhecer mais a Bíblia. Poderiam ter escolhido qualquer outro mês. Por que escolheram o mês de setembro para isso? Porque no dia 30 de setembro, o último dia do mês de setembro, a gente celebra o dia de São Jerônimo, que qualquer pessoa que conheça um pouco de história católica, de história da Igreja, sabe a importância que tem São Jerônimo para para a Bíblia que a gente tem hoje. São Jerônimo era um estudioso, um intelectual, um homem dado ao conhecimento de um modo geral, mas sobretudo da Bíblia. E ele coordena, não é ele sozinho, mas ele coordena a tradução da Bíblia, não é? E a elaboração desse texto que a gente tem hoje. Claro, o texto que a gente tem para o português não foi traduzido por São Jerônimo, mas é consequência das traduções que ele fez. Então, como ele é um homem muito ligado a essa questão da Bíblia, né? Um santo ligado a essa questão da Bíblia, então se escolheu o mês de setembro para isso. O mês da Bíblia, no começo, ele era uma visão geral da Bíblia, né? Então, era um mês em que a gente ia, de um modo geral, valorizar a Bíblia. Depois de alguns anos, os bispos começaram a fazer esse processo de cada ano escolher um livro da Bíblia. Às vezes nem é o livro todo, é um trecho de um livro, dá um lema, um tema, né? E em torno daquele pedacinho da Bíblia, daquele livro, daquele trecho daquele livro, se fazer o mês da Bíblia, então. Em relação ao que você falou, né? Essa questão da tradição, né? Popular, de se manter e tal, durante toda essa história da nossa convicção de fé, né? E hoje, né, com a questão de como trabalhar, né, para que a palavra de Deus aí venha a ser retida pelas pessoas e a gente quebrar um pouco da questão dessa tradição que foi trabalhada durante toda essa sua história. Pois é, eu acho que primeiro é de fato incentivar muito, né, as pessoas tenham a Bíblia. As pessoas ainda têm a ilusão de que a Bíblia é muito cara, né? Tem família que não tem uma Bíblia ainda, mas eu acho que a gente pode, né, cada vez mais incentivar que as pessoas tenham a Bíblia, sobretudo porque ela não é assim um livro caro. Hoje se tem facilidade, é possível se ter com facilidade a Bíblia em casa. Nós católicos aprendermos um pouco a valorizar isso, né? Às vezes, por exemplo, um casal se casa, né? E a gente que é católico dá a esse casal que se casou de presente de casamento uma xícara, né? Um par de xícaras. Com o dinheiro do par de xícaras, a gente compraria uma Bíblia e daria a esse casal, né? Então, eu acho que se a gente acredita na palavra de Deus e a gente passa também, não só a gente ter, mas presentear as pessoas que a gente ama com a Bíblia e criar outros mecanismos também, porque eu acho necessário que se tenha a Bíblia. Hoje é possível isso. No passado, não adiantava se ter a Bíblia, porque a maioria das pessoas era analfabeta, né? As pessoas não sabiam ler. Então, do que adiantava ter a Bíblia se não se sabia ler? As pessoas até adquiriam, sobretudo as famílias mais abastadas, né, mais ricas, mas a Bíblia ia para onde? Para a estante e ficava lá aberta de enfeite, né? Aquelas chamadas páginas amareladas. Então, normalmente era bem no meio da Bíblia que se abria e aquele lugar onde ficava aberto ficava toda amarelada e empoeirada, porque era só de enfeite. Volto a dizer, não estou dizendo que não se possa fazer isso, não. Agora, por exemplo, no mês da Bíblia, a gente está pedindo que todas as famílias façam o altar e coloquem lá a Bíblia aberta, né? Mas o que eu digo é assim, tem lugares que era só para isso, só para ficar de enfeite. Então, era muito difícil. E, inclusive, é bom que a gente diga, que às vezes as pessoas não entendem muito as coisas, que foi exatamente nesse período que as imagens e os quadros, as pinturas, ganharam mais força, né? O que é que são as imagens, na verdade? As imagens são a Bíblia em forma de escultura,
não é? As pinturas, os quadros são a Bíblia pintada. Então as pessoas não sabiam ler a Bíblia, mas olhavam a imagem do Cristo crucificado. Então aquilo, de algum modo, ajudava as pessoas a entenderem o que a Bíblia estava contando a respeito da crucificação de Jesus. E assim, não é? Com as outras imagens também, de Nossa Senhora e tudo mais. Então, de certo modo, o povo não sabia. Hoje não, hoje a realidade já é outra. Ainda tem gente que tem dificuldade de ler, mas a grande maioria do nosso povo hoje consegue tomar a Bíblia na mão e ler, né? Então já é um passo significativo. Penso então que a gente deve, como igreja, ir criando mecanismos para ajudar essas pessoas a lerem a Bíblia. Acho que um dos recursos é exatamente o mês da Bíblia, né? O mês da Bíblia já tem aí uma importância grande para isso. É verdade que muita gente lê a Bíblia, mas não entende o que está lendo. Aí a gente vai conviver sempre com essa realidade. E penso que quanto mais o tempo passa, mais a realidade, de certo modo, aumenta. E é comum que isso aconteça. Por quê? Porque a gente está falando de um livro que tem séculos e séculos e séculos que foi escrito, né? A gente não está falando de um livro recente. Aqui a gente tem textos que os mais novos aqui tem 2.000 anos que foram escritos. Os mais novos, imagine, né? Os textos mais velhos aqui tem 4, 5 mil anos que foram escritos, né? Então a gente tem coisas de fato muito, muito antigas aqui, escritos numa outra cultura, num outro tempo. Então a gente tomar hoje a Bíblia com os olhos da cultura da gente para ler, tem muita coisa que a gente vai ter dificuldade de entender. Mas eu acho que aí agora entra o papel da igreja, né? E essa responsabilidade também é minha como padre, da gente ir criando nas reflexões das missas, nos encontros. Agora, por exemplo, nesse mês da Bíblia, a gente está tratando do livro do Deuteronômio. Quem está, de fato, querendo, né, fazer em casa o mês da Bíblia, eu acredito que não está encontrando tanta dificuldade, sobretudo se está pesquisando, porque a gente está publicando vídeos, a gente está falando nos programas, né, sobre o livro do Deuteronômio, está explicando como é que esse livro nasceu, do que é que ele trata. Óbvio que isso não vai zerar as dificuldades de compreensão, mas, de certo modo, vai ajudar muitas pessoas a compreenderem um pouco melhor. E eu acho que para quem está dentro da vida da igreja, quem faz parte das pastorais e tudo, é preciso por demais mesmo, cada grupo pastoral ter essa preocupação de ir criando mecanismos da Bíblia ser lida e ser refletida, né? Então a gente tem iniciativas interessantes aqui, a Renovação Carismática, vejo que tem muita essa preocupação, o grupo do Texto dos Homens tem muita essa preocupação, né, de fazer a Bíblia conhecida dos homens que frequentam o grupo do texto e de entenderem aquilo que estão lendo. E penso que as outras pastorais também, de certo modo, elas vão entrando nessa dinâmica. Talvez tenha um pouco mais de dificuldade as pastorais e os movimentos que lidam com pessoas mais idosas, não é? Isso não quer dizer que as pessoas idosas não leiam a Bíblia, muitas já têm esse costume bonito, sadio de fazer isso, mas talvez aí a dificuldade seja um pouco maior. Mas eu penso que sem tirar do povo a tradição das rezas populares, não é? Pelo contrário, isso deve ser incentivado, a gente deve ir, de fato, apontando a Bíblia como caminho de todo aquele que é cristão. Ainda falando sobre o mês de setembro, né? Temos aí a campanha Setembro Amarelo, que retrata aí sobre a questão do suicídio, né? Como a igreja, né, a refletir, né, esse tema e alimentar aí, né, a fé e a esperança das pessoas diante, né, de um cenário de tanta incerteza, padre? Bom, esse tema do suicídio, ele é muito preocupante para toda a sociedade, né? E para a igreja não é diferente também. A gente, como igreja na igreja, tem por demais essa preocupação. E é uma realidade com a qual a gente lida muito, né? Quando eu cheguei aqui a São Felipe, por exemplo, isso me chamou muita atenção. Eu não esperava encontrar em São Felipe esse número elevado de pessoas em situação de depressão, né? Eu vim de Santo Antônio de Jesus para São Felipe. Em Santo Antônio de Jesus eu já lidava muito com isso. Era muito grande o número de pessoas que, numa situação complicada, de depressão, de tristeza profunda, né? de problemas, às vezes, familiares ou profissionais muito graves, muito sérios, procuravam a gente em busca de um consolo, de um conforto espiritual.
Então, ali eu já lidava muito com essa realidade. São Felipe, por ser uma cidade menor, interiorana, onde todo mundo conhece todo mundo, onde parece que as pessoas, pelo menos eu tenho um pouco esse conceito, eu penso que na cidade pequena parece que a gente é mais feliz, não é? Porque a gente tem mais amigos, porque a gente tem mais com quem conversar, não é? Na cidade grande está cada um tão preocupado consigo mesmo que as pessoas são muito sozinhas. Então, aqui eu imaginava encontrar uma outra realidade nesse sentido, né? Óbvio que não dá, de fato, para comparar com a cidade grande, mas, por outro lado, me assustou ver que esse problema da depressão, das tristezas profundas, dos sofrimentos profundos, né? Das desestruturas familiares, tudo isso já era também uma realidade muito forte e presente aqui em São Felipe. Então, aquilo, no primeiro momento, me preocupou um pouco, me assustou. Depois eu fui entendendo que essas pessoas precisavam, de algum modo, ser ajudadas, ser acolhidas, e a gente foi criando condições de ir atendendo essas pessoas, de ir ajudando. Então, a primeira atitude concreta assim, que a gente tomou foi, na agenda da paróquia, até antes dessa situação de pandemia, né, criar um dia de atendimento. Então, era um dia em que, de um modo geral, as pessoas procuravam a gente, muitas nessa situação também, de poderem desabafar, de poderem conversar, né, de encontrar uma palavra de consolo, de conforto. E é interessante que muitas que chegam imaginando assim que a gente, como padre, tem a solução, não é? E a primeira coisa que tem que ajudar essas pessoas a entenderem é que a gente ajuda do ponto de vista espiritual, humano, escutando, aconselhando. E muitas vezes essas pessoas precisam de ouvidos, de alguém que escute. Mas a gente não pode tirar de jeito nenhum a ajuda profissional, né? A ajuda mesmo de alguém que é especializado nisso. Então, quem está doente precisa de acompanhamento médico, precisa de tratamento, e a gente não pode descuidar de que essa situação da depressão é mesmo uma doença, né, que precisa ser cuidada. Óbvio que nem todo mundo que chega ao suicídio vem de um quadro de depressão, mas pelo menos do que eu perceba, a maioria vem de uma situação assim. Então, de algum modo, eu penso que o meu papel como padre, o papel da igreja, né, é ser alento espiritual para as pessoas que estão em dificuldade, seja essa dificuldade qual for. Então, quem procura a igreja carregando consigo o peso da cruz, né, entendendo cruz aqui como sofrimento, angústia, né, dificuldade, deve encontrar sempre na igreja, e especialmente na pessoa do padre, alguém disposto a ser um Simão Cirineu. Quem é Simão Cirineu? Simão Cirineu é aquele lá quando Jesus estava carregando a cruz, que ajudou Jesus a carregar a cruz, não deixou Jesus carregar a cruz sozinho, né? Então, penso que esse também é o papel da igreja, não só do padre, mas o padre também entra aí na categoria daqueles que devem ser, na vida dos nossos irmãos sofridos, Simão Cirineu. Então, para mim, o mês de setembro, que se dedica a essa reflexão, deve ser um mês em que a gente, nas celebrações, né, também nos nossos programas, fale um pouco mais disso e comece também a acolher mais as pessoas que estão carregando consigo essas dificuldades da vida. E que bom que a gente comece agora um processo de reabertura que dá para a gente retomar, né, essa experiência que a gente já vinha antes fazendo. Citar essa questão, né, do processo de reabertura, a gente vê muitas pessoas já comemorando esse momento, está muita gente já ansioso, né? Como é que será retomada essas atividades, padre, na igreja, com a participação dos fiéis, né? E como é que será feito esse processo? Bom, primeiro, para a gente entender um pouquinho, assim, a gente, quando fechou as portas da igreja, fechou por orientação da CNBB, né? Então, antes de decretos municipais ou estaduais, a própria CNBB tomou a iniciativa que, para proteger a vida dos padres, bispos e dos nossos leigos e leigas, a gente precisava fechar as portas. Então, a gente fechou, o padre ficou celebrando só a missa, nenhum outro sacramento, e assim mesmo com as portas fechadas, apenas com algumas pouquíssimas pessoas que ajudassem na transmissão, na execução das funções e na transmissão. Em alguns lugares, o padre ficou celebrando sozinho mesmo, sobretudo se eram padres já idosos, né, que também pertenciam a grupos de risco. Então, esses padres passaram a, em casa mesmo, montar um espaçozinho, uma capelazinha, onde ali celebravam sozinho mesmo a missa. E aqui, sozinho mesmo, eu não cheguei a celebrar em momento nenhum. Cheguei a celebrar até com 3 pessoas aqui na casa paroquial. Mas, de algum modo, a maioria das missas foi na igreja com número reduzido. E a gente foi caminhando com isso. Depois vieram também os decretos estaduais, municipais, mas a gente sempre se mantendo ali nesse grupo restrito.
Há mais ou menos um mês atrás, não, menos de um mês, a CNBB já permitiu uma reabertura, mas dizendo que agora cada diocese olhasse um pouco a realidade da sua diocese. Na nossa diocese de Amargosa, nosso bispo Dom Valdemir, há também 15 dias atrás, nos chamou a um processo de reabertura, mas sempre dizendo assim, agora tem que prevalecer o bom senso de cada padre, né? Então, ou seja, nós não estamos obrigados a reabrir. Ele está dizendo que onde é possível reabrir, já pode. Mas quem vai dizer se é possível mesmo reabrir ou não é o padre, né? De acordo com o que ele está vendo ali naquela realidade. E, claro, que em comum acordo com o decreto municipal, com aquilo que é a orientação daquele município. Então, a gente tem na Diocese de Amargosa diferenças. Tem município que já está pondo 100 pessoas na missa, tem município que bota 150, tem outros lugares onde só podem 20 pessoas, né? O nosso decreto municipal aqui em São Felipe está nos permitindo 30. Então, por enquanto, o padre pode, como também o pastor na igreja evangélica, fazer as celebrações com 30 pessoas. Quem conhece a realidade de São Felipe sabe que 30 pessoas é nada, né? Aqui a gente costuma celebrar a missa com a igreja lotada. Se for qualquer festazinha religiosa, a gente tem que trazer para a praça, tem que fazer campal, porque dentro da igreja não cabe. Então, a gente sempre tem muita gente na missa, graças a Deus, e que assim seja. Mas, nesse momento, nada disso ainda é possível. Então, as pessoas têm que desiludir um pouquinho de achar que já está tudo voltando ao normal, que não está, não. O vírus está aí, né? A gente tem que cuidar dele, as coisas têm que ser feitas com muito cuidado. Então, esse processo de reabertura é muito lento e inseguro ainda, porque se de repente o vírus começar novamente o número de contaminados começar a crescer, pode ser que a gente tenha que recuar, não é? Então, é tudo muito inseguro ainda. Então, a gente está pedindo assim, as pessoas que têm mais de 60 anos, que continuem em casa. As pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde, cardíaco, pulmonar, renal, que também entenda que não é hora de vir, que permaneça ainda em casa, né? Venham mais aquelas que não têm situações mais complicadas de saúde, para o bem delas mesmo, né? Essas poucas pessoas precisam passar na secretaria para fazer uma inscrição. Por quê? Porque como só são 30 vagas, elas preenchem muito rápido. Então, se não tiver inscrição, muita gente vai chegar na igreja e vai ter que voltar. Não, já completou as 30, não é? Você não pode voltar, não pode entrar, tem que voltar. Então, para evitar isso, a gente sempre, na quarta-feira, pela manhã, faz uma inscrição para a missa de quinta e na quinta e na sexta faz uma inscrição para a missa do domingo. Completou as 30, quem chega vai ser orientado a deixar para a semana seguinte, porque essa semana as 30 já foram completadas, né? Se isso acontecer. E no dia da missa, aí tem todo um protocolo que as próprias organizações sanitárias aí estão nos indicando e que a gente vai observando, né? Das pessoas terem a temperatura aferida na porta da igreja, de serem orientadas a limparem os pés nos tapetes que desinfetam, né? De limparem as mãos com álcool em gel, tiramos os bancos da igreja, colocamos cadeiras plásticas, porque elas são mais fáceis de serem desinfectadas e da gente fazer a distância de 1,5 metro de uma cadeira para outra. E a gente vai tentando aí respeitar um pouco essas orientações, né? E da Organização Mundial de Saúde, para a gente ir aos pouquinhos fazendo esse processo de reabertura. E torcendo mesmo, pedindo muito a Deus para que isso seja progressivo, para que a gente não tenha que voltar atrás, mas para que daqui a pouco a gente possa botar um pouco mais de pessoas na igreja e assim por diante. Então, por enquanto, eu acho que a orientação é cautela, é a gente não vir com muita sede ao pote, não, mas a gente ir voltando mesmo devagarinho. Inicialmente só a matriz, as comunidades também vão poder estar celebrando? Nesse domingo, dia 6, a gente reabre a matriz. Logo depois da matriz, ali nessa semana seguinte, a gente já começa também pequenas reuniões com as comunidades urbanas para reabrir as comunidades urbanas. E depois das urbanas, a gente parte para as comunidades rurais, que não serão reabertas todas de uma vez. Nem todas as comunidades rurais poderão ser reabertas, como também nem todas as urbanas. A gente tem aqui em São Felipe umas comunidades, umas igrejinhas rurais. Quem conhece um pouco as igrejas de São Felipe, não é? A gente tem umas igrejinhas rurais aqui em São Felipe, muito pequenininhas, que parecem uma caixinha de fósforo, sem ventilação, que se você põe 3, 4 pessoas ali dentro já é um perigo, não é? Então a gente vai ter que tomar esse cuidado, ver quais são as igrejas que poderão neste momento reabrir, para ir devagarinho fazendo esse processo de reabertura.
Algumas pessoas aí, inclusive, quando eu citei que ia estar entrevistando o padre, pediu, né, que perguntasse ao padre a questão do sacramento, o casamento, o batismo, se tem alguma previsão de quando vai se iniciar, padre? A partir do dia 6 de setembro, todos os sacramentos podem já ser celebrados. Agora, do mesmo jeito que a missa, todos eles com muitas restrições, né? Então, o que é que a gente está aconselhando assim? Se você não tem urgência de casar, a meu ver, se esperou até agora, espera um pouquinho mais, né? Se a criança está com saúde, está bem, está tudo tranquilo e dá para esperar um pouquinho mais, não batiza também agora, né? Deixa esperar um pouquinho mais. Mas se a família diz não, a gente quer batizar, o batismo já não está mais suspenso. A partir do dia 6, a gente já pode marcar o batizado. Em cada caso, né? O ideal é a pessoa que quer celebrar o batismo, ou nos procure para a gente poder dar todas as orientações, dizer em que condições para que a própria família decida. No caso do casamento, não é o casal decida, no caso do batizado, a família da criança decida se vai ou não já fazer. Simone, agradecer aqui a disponibilidade do padre de estar aí, né, nos concedendo essa entrevista, nosso bate-papo, falando sobre alguns temas e está dando algumas orientações também para a nossa comunidade. Deixar sempre o microfone, tanto da rádio, também o site à disposição, padre. Pois é, dizer a você, JC, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que você sempre nos dá, não é? Agradecer também as pessoas que nos assistem ou escutam, que Deus possa abençoar cada um, cada uma, todas as nossas famílias e me colocar também à disposição, tanto do JC Repórter como da Rádio São Felipe FM e de toda a sociedade de São Felipe, né? A gente está aí para somar e para caminhar juntos e colaborar para que a gente cresça cada vez mais, sobretudo nesse momento difícil que toda a nossa população vive. Mais uma vez pedimos aí, né, a quem está nos assistindo, que compartilhe aí, né, os vídeos, que se inscreva também em nosso canal, tem o canal também da paróquia, os materiais aí que estão aí sendo sempre distribuídos, né, com informações, com orientações, como o padre sempre falou aí, as pessoas que estão tendo aí dificuldade, dúvida em relação aí ao entendimento em relação à própria Bíblia, que foi um dos questionamentos de algumas pessoas. Tem muito material disponível, né? Pode estar pesquisando, que às vezes as pessoas têm dificuldade de buscar os canais, né? Tem o canal da paróquia, a gente está sempre redirecionando também através do nosso canal no YouTube, o site também estamos sempre replicando. Então pedimos a vocês aí que possam estar curtindo e compartilhando para que possa chegar em demais pessoas aí, as pessoas possam estar se informando sempre. Obrigado a todos.